Agora sim, acho que foi. Oi, povo do Brasil. Eu estou ficando doente, por isso que eu tô com essa voz de pato aqui, mas devido às maravilhosas novidades que eu tive do Brasil, eu não podia deixar de me pronunciar ainda mais porque tá envolvendo aí Noruega, Alemanha na história toda, né? A Amazônia tá pegando fogo e muito mal mesmo, e eu fiquei muito perplexa quando eu vi isso. E naturalmente as pessoas vieram falar comigo. Ontem veio a minha colega de apartamento falar comigo, porque ela é vegana e toda preocupada com o meio ambiente. Ela tava perplexa, ela tava perplexa. Ela, como assim que pode queimar tanto e ninguém faz nada? E eu tentei explicar para ela mais ou menos o que está acontecendo, o que está acontecendo na política do Brasil. Ela ficou muito confusa porque ela falou: mas como é que as pessoas não veem que esse cara declara ser contra o meio ambiente e logo depois as florestas começam a pegar fogo? Como assim? Né? Então. Gente, eu tô muito triste. Eu tô mais triste ainda das pessoas que elegeram esse cidadão, que eu já tinha dito, né, aqui. Fui até criticada por alguns amigos meus aqui, que eu já tinha dito que esse cara ia ferrar o Brasil. Aí vieram colocar mensagem aqui, como que já tá torcendo. Não tô torcendo contra, gente. Eu não tô torcendo contra. Não precisa torcer contra o Bolsonaro. O cara é um animal, entendeu? Não precisa torcer contra ele. Então, assim, uma coisa que eu queria explicar para essas pessoas que estão dizendo é que a Alemanha e Noruega suspenderam o fundo da Amazônia, de fundo de apoio à Amazônia, porque eles têm interesses na Amazônia. Gente, vou explicar uma coisa para vocês, tá? A gente precisa parar com essa mentalidade de países ricos, exploradores e países pobres colonizados. Assim, a Alemanha odeia Brasil porque Brasil é sobre. Gente, isso não existe mais. Assim, existe, mas não da forma que existia no passado. A Alemanha tem 80 milhões de pessoas e a Alemanha tem vários partidos políticos, assim como no Brasil, gente. E tem partidos políticos que têm interesses imperialistas, como a gente diz assim, de explorar mesmo alguns países, e tem países que não têm mais esse interesse, porque essa mentalidade, ela no final das contas, ela não traz nenhum benefício não, ela não traz benefício a longo prazo para os países, entende? Então você tem políticas diferentes hoje em dia, que são políticas de troca e contribuição. Gente, e eu pergunto só para vocês, qual país que teria interesse em destruir a Amazônia? Me responde isso. Sabe por quê, gente? Porque a Amazônia, ela simplesmente ela produz recursos naturais e isso é importante para o mundo inteiro. Ninguém quer destruir a Amazônia, gente. Ninguém quer destruir a Amazônia. Entende? Há interesse sim em empresas em construírem, em desmatarem a Amazônia para poder servir a indústria agropecuária, sim, mas não é o mundo todo querendo isso. Isso é uma política muito ignorante e já se sabe disso, porque a gente aqui na Alemanha, a gente também tem Partido Verde, partidos que lutam pelo meio ambiente, independente se ele está dentro do território alemão ou se ele está dentro do território brasileiro. Então é uma burrice pensar isso, entendeu? A gente precisa começar a separar um país pelos interesses políticos que ele tem. A Alemanha tem alguns interesses políticos que vão nessa direção de exploração? Tem, mas a Alemanha também tem interesse políticos de que a Amazônia continue saudável e produzindo. Até porque, gente, se você for pensar, se o Brasil produzir mais, a Alemanha vai ter como ter uma troca também com o Brasil, entende? Não é inteligente você pensar em destruir um país, sabe? Isso é um pensamento muito antigo. É, então, assim, aí as pessoas ficam colocando culpa nos países europeus por esse desmatamento. Isso não é correto. E, gente, vamos pensar uma coisa: quem fazia a proteção nessas áreas ambientais, principalmente, era o IBAMA. E já se sabia disso. E, gente, é, quem é que não ouviu o Bolsonaro falando e declarando publicamente que não ia demarcar terras indígenas, que não ia proteger terras indígenas, entende? E a primeira. Até, apareceu um vídeo até de um. Acho que foi de uma.
de uma liderança, de uma das pessoas das lideranças indígenas, falando que não demarcaram a terra e no final das contas colocaram fogo. Não sei se é verdade o que ela está falando, mas que é óbvio que o Bolsonaro estava com uma política de não beneficiar esses tribos indígenas. A gente, era muito claro. Ele falou isso publicamente, tem vídeos na internet, sabe? Não apenas deles, mas também dos órgãos de proteção, do IBAMA. Ele falou que ia começar uma guerra contra essa indústria da multa do IBAMA. E, gente, quem é que o IBAMA multa? O IBAMA multa quem está abusando das áreas que são de preservação. Aí você tem um presidente que fala que vai lutar contra esse órgão que protege as áreas de preservação. Aí depois, quando acontecem queimadas, e essa destruição toda, você vem dizer que não é culpa do presidente, que é culpa das ONGs. E que ONGs que ele está falando? Sabe? O dinheiro do Fundo da Amazônia ele ia em si para o IBAMA também. Havia até uma discussão de que esse dinheiro já não tinha que mais ser de responsabilidade de países estrangeiros. O Brasil deveria estar pagando esses gastos com o IBAMA, mas ele vinha também do fundo da Amazônia. Então, assim, o dinheiro que a Alemanha bloqueou, ele bloqueou para parar essa política do Bolsonaro. Porque, por exemplo, se a Alemanha manda dinheiro para o Brasil, entende? Para essa política que o Bolsonaro diz defender, que não vamos mais repassar dinheiro para o IBAMA. O que o país vai pensar? Ah, você tem uma política que não vai proteger essas terras, então a gente não vai mandar dinheiro para você, meu querido, porque esse dinheiro não é para ser mandado para esses institutos que você acredita que vai fazer alguma coisa. É para manter os institutos que já estão protegendo a Amazônia e mantendo íntegra como se manteve ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, a Alemanha, a Alemanha e a Noruega, no momento que elas bloqueiam esse investimento, é para parar essa loucura desse cara que tá falando que não vai demarcar terra indígena, que não vai mandar dinheiro para IBAMA, que não vai fazer nada que de fato beneficie o meio ambiente mesmo. E aí o cara chega e fala que é culpa de ONG que tá pegando fogo. Meu filho, a culpa é se você bloqueou dinheiro pro órgão de proteção do meio ambiente, a culpa é sua. Porque você anunciou essa política publicamente. Entende? Então agora você fica falando que, tipo, não, porque a Alemanha tinha interesses obscuros na Amazônia. Que porra de interesse obscuro, brother? Sabe? É uma coisa meio fantasiosa, uma coisa meio comunistas destruindo o Brasil, interesses imperialistas destruindo o Brasil. Cara, a política já não é mais assim há muito tempo. Acorda, sabe? E qualquer político sério nesse mundo, que é levado a sério nesse mundo, precisa discutir abertamente suas propostas, os prós e os contras, e apresentar uma proposta e convencer países que estão ajudando esse país, como a Alemanha ajuda o Brasil e a Noruega, convencer, gente, tem que convencer mesmo, porque quem tem dinheiro é a galera daqui, infelizmente, né? Porque se investe mais em educação, se investe mais em indústria do que no Brasil, então acaba gerando mais dinheiro. Infelizmente, precisa desses dinheiros no Brasil, esse dinheiro para o Brasil continuar se desenvolvendo. Então, você ficar lutando contra essas potências é uma imbecilidade, porque o Brasil não vai conseguir se movimentar economicamente sozinho. Aliás, nenhum país consegue mais fazer isso, gente. Acorda, sabe? Nenhum país consegue mais manter uma economia saudável se movimentando sozinho, não conversando com outros países, não atendendo a interesses de ambos os lados, porque a gente não pode dessa vez só ganhar, gente. Para os países também são assim. Se eles investem no país, para futuramente eles também terem algum ganho, mas não significa que esse ganho vai ser destruir esse país, entendeu? Eu acho que isso que falta meio que as pessoas entenderem que não é porque um país vai ter um ganho futuro com a economia do Brasil que ele vai destruir o Brasil, entende? Não é por aí que a banda toca. Então, assim, às vezes quando eu tô aqui na Alemanha, eu me pergunto assim, gente, o que eu tô fazendo aqui com o meu país sendo destruído por uma política que está destruindo tudo? Eu falei, será que eu não devia estar lá? Será que eu não devia estar contribuindo para alguma coisa? E eu penso, eu vou fazer o que eu posso fazer daqui. No momento que eu puder voltar para o Brasil para contribuir com o meu país, eu vou, mas no momento eu tô fazendo outras coisas aqui, mas eu também não quero ficar calada e vendo as coisas acontecerem. Então eu penso, o que eu sei que talvez um brasileiro não saiba?
Porque eu acredito que se eu compartilhar alguma informação que eu já tenha, talvez tenha alguém que não saiba isso que eu tô falando. E que talvez pense, gente, eu via lá na live da Naira, ela falou isso. Então, talvez isso faça um pouco de sentido, né? Sabe? Porque eu não consigo ficar vendo essas coisas no Brasil e ficar de braços cruzados. Eu não consigo fazer isso. Então, é, isso que eu tô dizendo também acontece aqui na Alemanha, sabe? A Alemanha, ela conserva muito bem suas áreas de proteção ambiental. E eu tento ver, cara, como que fazem isso? E como que é possível fazer? Porque é possível fazer. E eu acho que a Alemanha também tem um interesse de que o Brasil consiga fazer isso. Senão eles não estão mandando dinheiro pro Brasil, né, gente? E desde 2008 que acontece isso. Então, tipo, por que não teve queimadas antes, sabe? Que se esse fundo da Amazônia foi criado, inclusive, no governo Lula, né? Em 2008. Por que todos esses anos a gente ouviu de queimadas sim, mas são as queimadas regionais e não fumaça chegando em São Paulo de tanta coisa acontecendo, sabe? Então, é, eu falei um pouco mais do que eu gostaria de falar até aqui e eu queria pedir para os meus amigos que são doutores em biologia e que tem no meu Facebook, mestres em biologia, se eu falei alguma coisa errada, por favor me corrijam, porque foi baseado em artigos que eu li, em alemão mesmo, de instituições de proteção ambiental até que tem aqui na Alemanha, que estão interessadas nessas queimadas do Brasil, porque, como eu disse, quem protege o meio ambiente não está interessado no meio ambiente que está dentro da Alemanha. Eles protegem o meio ambiente considerando um aspecto global, porque a natureza ela não funciona beneficiando a floresta da Alemanha, não funciona beneficiando só a Alemanha, gente, ela funciona beneficiando o globo, entendeu? Então, esses políticos que seguem nessa direção, eles estão interessados que seja uma política global bem sucedida, porque é assim que o meio ambiente funciona, né? Então, eu falei bastante já, a minha voz já tá sumindo. Eu espero que alguém tenha visto essa live até o final. Se eu errei o meu português, desculpa, gente. Eu tenho falado muito mais alemão e eu tenho errado muito português mesmo. Então, às vezes eu erro. E eu espero que as autoridades do Brasil sejam responsabilizadas por isso e que as pessoas, por favor, parem de falar besteira cobrando medidas das pessoas erradas. Os únicos responsáveis por isso que está acontecendo no Brasil no momento são as pessoas que apoiaram o governo desse cidadão, sabe? Porque, inclusive, as bancadas ruralistas, que também, né, a gente sabe que tem um interesse ali no Centro-Oeste de ampliar suas terras e de uma forma bem ignorante, porque não são orientados politicamente, estão querendo realmente só aumentar esse agronegócio de uma forma ignorante, né? Então, essa galera também apoiou Jair Bolsonaro e são todos responsáveis. São todos responsáveis e cada uma das pessoas que votou nele também sabe? Então, tá na hora aí da galera começar a pensar direitinho, que não vai ser, o resultado do governo desse cara não vai ser legal. E quanto antes as pessoas se arrependerem de ter feito isso, melhor vai ser pro Brasil, porque tá ficando muito óbvio pro mundo inteiro já. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês e fiquem bem na medida do possível e passem a informação pra frente, boa informação pra frente, tá? Pra parar essa ignorância que o Brasil tá vivendo no momento. Um beijo pra vocês. Tchau!